Olá, galera show do oitavo ano, espero que todos estejam bem. Mais uma semana de estudo e torço para que vocês continuem aproveitando esses momentos, ok? Hoje vamos iniciar nossa aula diferente do que temos feito, tá? Por quê? Porque hoje vamos começar com a resolução da avaliação da nota livre. Aquela que foi realizada ainda esse mês, ok? Estou com as perguntas aqui em minhas mãos e vou respondendo de acordo com que elas deveriam ser respondidas. Galera, presta atenção, eu não quero cópia, tá? Eu não quero cópia do que eu vou falar, mas alguma coisa vai ter que constar na resposta de vocês do que eu estou falando, ok? Vamos lá então? Vamos começar? Vamos começar. Resolução da prova, né? Vamos lá. A primeira questão se refere à Revolução Industrial e é a seguinte: de acordo com o que você aprendeu sobre Revolução Industrial, escreva resumidamente sobre a aprovação pelo Parlamento da Lei do Cercamento, ou seja, né, Enclosure Act. A Lei dos Cercamentos, a Enclosure Act, determinou o cercamento de todas as propriedades rurais. Com isso, as famílias de poceiros que viviam em terras comunais, que ficavam em campo aberto, não tinham mais condições de produzir para sua subsistência. Assim, essas pessoas formaram a mão de obra necessária ao trabalho nas fábricas, ok? Tá dando para entender? Tá rápido, né, galera? Então vamos lá. A segunda questão se refere também à Revolução Industrial. É a seguinte: baseando-se no que você estudou sobre Revolução Industrial, escreva em poucas palavras sobre o trabalho dos operários nas fábricas. Né? Como é que era a vida dos operários nas fábricas? Vamos lá? O trabalho dos operários nas fábricas era realizado em períodos de 15 a 16 horas. E o ritmo era comandado pelas máquinas. Como essas não precisavam parar para descansar, havia turnos de trabalhos diurno e noturno, a fim de que a produtividade fosse a maior possível. As fábricas eram lugares quentes, escuros e pouco ventilados, nas quais a sujeira e o ar úmido do vapor liberados pelas máquinas provocavam doenças e acidentes. Havia falta de equipamentos para a proteção dos operários, aumentando assim as chances de acidentes, ok? Não tinham uma legislação de proteção ao trabalhador. Quer dizer que eles não tinham leis trabalhistas, ok? Isso permitia medidas abusivas dos donos das fábricas, entre elas demissão em casos de acidentes ou doenças,
multas por conversar com os companheiros ou por atrasos e ausência de horários para descanso ou alimentação. Eles não tinham nenhum momento de descanso e nenhum horário para, até mesmo um cafezinho, uma água. Eles não tinham esse momento para se alimentar. Tá? Era comum o uso de mulheres e crianças nas fábricas, pois recebiam salários mais baixos que os homens. A terceira questão diz respeito à Revolução Francesa e é a seguinte: de acordo com a sua aprendizagem sobre a Revolução Francesa, escreva como estava dividida a sociedade francesa e quem eram seus membros. Fácil essa, né, galera? Dei de presente essa para vocês. A sociedade francesa era dividida em estados, segmentos definidos pelo nascimento e praticamente não apresentava mobilidade social. Estão lembrados do que é mobilidade social, não é? Não podia mudar de classe social. Quem nascesse rico, morria rico. Quem nascesse pobre, morria pobre, né? Não mudava a classe social. Tinha o primeiro estado, que era formado pelos membros do clero. O segundo estado, pelos membros da nobreza. Os que faziam parte desses estados não pagavam impostos e recebiam pensões reais, além de não trabalhar. O terceiro estado era composto de todos aqueles que não pertenciam ao clero ou à nobreza, ou seja, pela burguesia, pela população urbana pobre e pelos camponeses. Este estado arcava com todo o trabalho e com o pagamento de impostos para o sustento dos estados privilegiados. Que horror, né, galera? Bem, a quarta questão se refere também sobre a Revolução Francesa. E ficou assim: de acordo com o que você aprendeu sobre a Revolução Francesa, discorra sobre a Bastilha. A Bastilha era um edifício utilizado para aprisionar os inimigos políticos do regime. Do regime aqui quer dizer do absolutismo, ok, galera? Foi atacada e tomada pelos revolucionários em 14 de julho de 1789. Os presos políticos foram libertados. A queda da Bastilha tornou-se um marco e símbolo da queda da monarquia francesa, ok? Vamos lá para a quinta questão, então? Bom, a quinta questão diz respeito ainda sobre a Revolução Francesa e ficou assim: com base no que você estudou sobre a Revolução Francesa, escreva sobre os girondinos e os jacobinos. Os girondinos
eram os representantes da alta burguesia. Tinham uma postura moderada, procuravam evitar as conquistas populares mais radicais e defendiam a manutenção do regime monárquico constitucional. Seus representantes defendiam um governo descentralizado e liberdade total de comércio, ok? Os jacobinos, formados pela baixa burguesia e pelos trabalhadores urbanos, como os sans-culottes, tinham uma postura mais radical. Desejavam transformações mais profundas para a França, como o fim da monarquia e a implantação de uma república. Defendiam ainda um governo forte e centralizado em Paris e a atuação do Estado no controle da economia. Deu para entender bem essa questão? Deu, né? Qualquer coisa vocês retornem lá, voltem às aulas e para vocês terem certeza do que era para fazer. Bem, chegamos ao fim da resolução da reavaliação da nota livre. Reforçando, galera, não era para escrever tudo isso que eu falei, mas algumas coisas que eu falei devem constar nas respostas de vocês, ok? Além de que, quem tira o 7 não vai precisar verificar nada, pois o peso da avaliação, como eu falei, são 7. Sem problemas? Sem problemas, né? Bom, agora sim, então, vamos começar a falar de continente novo, que é sobre a independência dos Estados Unidos, tá? A independência dos Estados Unidos, a gente vai ver como é que aconteceu, então. Antes, porém, de eu começar a falar, eu quero colocar para vocês, né, o assunto da nossa aula. São as 13 colônias e o comércio triangular, ok? Antes de eu começar a falar sobre o comércio triangular, né, vamos falar das 13 colônias. Eu vou colocar a imagem aí na telinha para vocês verem. Aí estão as 13 colônias, ok? Bom, a independência dos Estados Unidos da América é o assunto que nós vamos falar, especificamente sobre as 13 colônias inglesas, ok? Para iniciarmos os estudos sobre a emancipação política das 13 colônias, precisamos relembrar a colonização inglesa na América e a organização dessas colônias a partir do século XVII, tá? Então aqui, aí na tela eu coloquei as 13 colônias para vocês visualizarem bem, e eu vou falar um pouquinho delas, ok? E vocês localizem no mapa as que eu forem falando. As 13 colônias, território que atualmente corresponde à costa leste
dos Estados Unidos da América foram constituídas pelos ingleses durante o século XVII, ok? Como já falei, as colônias inglesas do Novo Mundo foram povoadas de maneira distinta. O primeiro grupo se estabeleceu nas terras férteis e temperadas do sul, onde se instalaram as colônias da Virgínia, 1607, Maryland, 1634, Carolina do Norte, é a linha amarelinha, né? Dá para vocês verem bem, Carolina do Norte, 1653, Carolina do Sul, também dá para vocês enxergarem bem ali, 1670, e Geórgia, 1733. Adotaram a forma econômica das colônias ibéricas. O segundo grupo se estabeleceu no norte, nas regiões frias da Nova Inglaterra, formada por Massachusetts, 1620, New Hampshire, 1623, Connecticut, em 1635, Rhode Island, 1636. A região foi povoada inicialmente por protestantes, os chamados peregrinos, que deixaram a Inglaterra em busca de uma terra onde pudessem exercer a sua fé religiosa, sem a interferência da coroa e da religião anglicana adotada na metrópole. A chegada dos peregrinos às 13 colônias foi marcada por dificuldades. Fizeram muito esforço e sacrifício ao partirem da Europa para uma terra estranha. Os primeiros colonos que foram para as colônias inglesas fugiam da perseguição religiosa que se dava na Inglaterra. O grupo chamado de peregrinos era formado por todas essas que eu já falei ali em cima, né? Agora, a título de... desculpe. Voltando lá, o grupo chamado de peregrinos era formado por calvinistas e veio à América com a ideia de criar a própria comunidade religiosa e viver de forma austera, por considerar que os anglicanos na Inglaterra não seguiam a Bíblia. Por esse motivo, esses reformadores foram chamados de puritanos. Ok? Os primeiros colonizadores do século XVII, chamados pioneiros, acreditavam na ideia religiosa de que Deus os escolhera e de que eram o povo eleito para passar privações divinas e superá-las. A presença de pessoas que fugiram da Inglaterra em virtude de perseguição religiosa apenas ajudava a reforçar tal visão
a qual aparece como um dos pilares fundamentais dessa sociedade e ganhou ainda mais força no século XIX. Então, as colônias estavam divididas e nós vamos ver as principais características econômicas, políticas e sociais das colônias do Norte e colônias do Sul. Vejamos. As colônias do Norte, as condições atmosféricas dessa região eram mais parecidas das encontradas na Europa. O clima era mais temperado. As colônias do Norte tinham toda a característica, a pequena propriedade rural sustentada pelo trabalho familiar, ou seja, quem fazia todo o trabalho eram os membros da família. A maior parte da população tinha uma vida urbana, contando com certo desenvolvimento do comércio voltado ao mercado interno. Grandes estaleiros surgiram nessas colônias. O uso da mão de obra livre predominava. Ok? As colônias do Sul, o clima da região era mais favorável às grandes monoculturas e à agricultura em longa escala. Galera, vocês lembram-se do que quer dizer monocultura, não é mesmo? Mesmo assim, eu vou relembrá-los. Monocultura quer dizer cultura de apenas um produto agrícola. Retomando, aí o algodão era o maior produto de exportação, sendo o comércio voltado ao mercado voltando ao mercado interno reduzido. A população tinha uma vida rural e a mão de obra predominantemente era escrava. Agora que já relembramos um pouquinho da colonização inglesa na América e a organização dessas colônias a partir do século XVII, vamos continuar o nosso próximo conteúdo, que são as 13 colônias e o comércio triangular. Eu vou colocar, uma imagem para vocês, tá? Vou colocar uma imagem para vocês das 13 colônias e o comércio triangular. Ali dá para perceber, na imagem que eu coloquei para vocês, ali, né? Quase que lembra um triângulo, né? Como já vimos, as 13 colônias inglesas apresentavam uma colonização bastante diferente das colônias espanhola e portuguesa na América. Se para os ibéricos era importante controlar as terras coloniais e extrair riquezas e bens nas 13 colônias, de maneira geral, a situação foi outra. A relação com a metrópole era muito mais moderada, com pouca intervenção inglesa nos assuntos coloniais. Sendo assim, os colonos puderam se organizar economicamente e
politicamente de forma mais livre no território colonial, ok? Mesmo estando sujeitos ao pacto colonial, os colonos realizavam comércio entre as colônias e também com o Caribe e com a África. Este tipo de comércio desenvolvido pelas colônias do norte ficou conhecido como comércio triangular. Estão vendo ali na imagem, né? O nome comércio triangular deriva do fato de que envolvia 3 pontos do Atlântico. Ali dá para vocês observarem na imagem que eu coloquei para vocês, ok? As Antilhas, embaixo, né? A África e a América do Norte, tá? Simplificadamente, podemos descrever o comércio triangular como a compra de cana, né? Ali na imagem tem ali o pezinho da cana. Chegaram ali? Perceberam, né? Da cana e melado das Antilhas. Ali aqueles barrilzinhos ali são os melados, tá? Que seriam transformados em rum, né? Dá pra ver ali na imagem também, né? Tipo de umas garrafas, uns garrafões, né? Onde eles colocavam o rum. Essa bebida, o rum, tinha fáceis mercados na África, para onde era levado por mais navios da Nova Inglaterra e trocada por escravos. Esses escravos eram levados para serem vendidos nas fazendas das Antilhas ou nas colônias do Sul. Assim que terminavam a venda, os navios voltavam para a Nova Inglaterra com mais melado e cana para a produção de rum. Certamente era uma atividade lucrativa, entre outros motivos, por garantir que o navio sempre estivesse carregado de produtos para vender em outro lugar, lógico. O comércio triangular também poderia envolver a Europa, para onde os navios levavam açúcar das Antilhas, voltando com os porões repletos de produtos manufaturados. Ok? Deu para entender então aí sobre o comércio triangular? Acho que ficou bem fácil, não é? Bom, as 13 colônias se desenvolveram de maneira distinta entre si e marcaram profundamente a formação dos Estados Unidos. Hoje vamos ficando por aqui. Semana que vem retomaremos onde paramos. Antes, porém, vou deixar alguns exercícios para serem feitos por você, né? Como é de praxe, né? Tem que deixar uma tarefinha bem light para vocês. Eu tenho certeza que vocês não vão ter dificuldades nenhuma, né? Eu vou pedir para vocês, eu sei que vocês são extremamente responsáveis, mas mesmo assim eu vou pedir para vocês
que vocês comecem a ter o hábito de estudo, porque senão a nossa volta vai ficar difícil. E se vocês mantiverem o hábito de todos os dias assistirem às aulas, realizarem as tarefas, vai ficar tudo muito mais fácil no nosso retorno, ok? Eu sei que vocês são show, eu sei que vocês são top, eu sei que vocês são inteligentes, eu sei que vocês são capazes, é só vocês terem vontade de fazer, ok? Como eu disse, hoje nós vamos ficando por aqui e semana que vem nós retomaremos onde paramos hoje, ok? Beijos, galera, até a próxima, ok?